Tu sabe aquela marca que às vezes fica em alguns cortes de cabelo? Alguns dos teus cortes podem estar ficando com essa marquinha. Algumas pessoas chamam de degrau. É sobre este assunto que eu quero conversar contigo. Seja bem-vindo a mais um Encontro Corte Sem Medo. Meu nome é Paulo Bassani, cabeleireiro e educador. E durante esse encontro vou passar para vocês algumas dicas para que esse problema das marcas, o degrau, comece a sumir da tua vida. Para que a gente entenda exatamente por que ele acontece, as características dos cabelos. De uma forma geral, se o cabelo é mais liso, qual o cabelo que marca mais? É o cabelo mais liso, com progressiva? É o cabelo mais retinho? É o cabelo ondulado? Vamos falar sobre isso. Uma live incrível com um conteúdo muito fundamental, porque isso acontece todo dia. E é sobre esse assunto que vamos falar nesta noite. Sejam bem-vindos quem está comigo. Boa noite a todos vocês. A minha amiga Dolo Pavan já está. Dolores, seja bem-vinda. Prazer sempre estar aqui contigo. Tá? Bom, vamos lá. No nosso encontro anterior desta semana, nós falamos sobre a técnica de graduação. Uma live incrível, está aqui a nossa boneca. Tá? Vou finalizar um pouquinho do movimento e explicar da onde surgem as marcas, o degrau, em vários cortes. Tá? Vamos falar sobre isso. Vocês sempre me acompanham e sabem que eu sou um defensor desta ferramenta. Mais do que esta, tá? Desta ferramenta. Preparei aqui um exemplo. Olha só. Olha este pano. Tá? Este pano está retinho, bem passado, mas olha aqui embaixo. Ih, ai, ai. O que eu tenho aqui embaixo? Vamos lá. Nesta parte de cima, mais plano, mais correto. E aqui embaixo? Esta marca foi feita com um ferro de passar. Na parte de cima, passado da forma correta, posicionando este pano na mesa de passar e passando o ferro da forma correta. Porque eu posicionei corretamente este pano para que o ferro pudesse passar. Mas aqui embaixo, olha lá, foram feitas dobraduras e desta forma foi passado o ferro sem esticar. O que isso significa? O que isso significa, Paulo? Seja claro. Pois bem, sempre falo que é o pente que vai posicionar o cabelo. Assim como eu posicionei esta parte corretamente, eu posso posicioná-la incorretamente e criar marcações. Então, quando eu estou manipulando o cabelo, eu preciso desenvolver cada vez mais o controle desta ferramenta e compreender as dentições mais largas e mais finas. Um bom pente ajuda muito um bom cortador. E aí eu vou perguntar para vocês, por exemplo, mandem aqui nos comentários. Qual é o tipo de cabelo que mais cria marcas? Escrevam para mim ali, por exemplo. Se é o cabelo ondulado, se é o cabelo liso, se é o cabelo com progressiva, se é o cabelo com alisamento em geral, manda aí para eu poder ajudar vocês e complementar os meus exercícios. E tem exercício no quadro, tem na boneca, para que a gente possa se ajudar. Tá? Eu tenho a minha opinião e vivência aqui do salão do que acontece mais. Tá? Antes disso, vou falar para vocês. O controle dessa ferramenta garante, já estão me mandando aqui, cabelos lisos. Muito bem, vamos entender o porquê. Tá? O controle dessa ferramenta dá o resultado deste pano, que na parte de baixo foi mal posicionada e aqui foi bem posicionada para que o ferro passasse. Quando eu, liso, com alisamentos, todo mundo mandando, cabelos finos marcam também. Muito bem. Quando eu penteio o cabelo mal e o posiciono mal, vamos supor, imagine esse cabelo liso.
Imagina esse cabelo, né? Aquele cabelo que tu tem receio que ele vai criar aquela marcação. O que é a marcação? É o degrau, é a falta do encaixe, certo? Pois bem, quando eu penteio mal, e não é pentear mal no sentido de fazer um penteado de festa, não é isso. Quando eu distribuo o cabelo mal e corto, o que eu vou ter? Em um cabelo liso e que marca muito, eu vou ter isso aqui, talvez. Pois posicionei mal. Aqui posicionei bem, lisinho. Aqui posicionei mal. Quando eu posiciono mal o cabelo, quando eu penteio de qualquer jeito, quando os meus dentes são tortos do meu pente, quando eu não tenho uma boa ferramenta, as coisas começam a aparecer. Tá? Então, primeira coisa, posicionar bem o cabelo, distribuir bem ele e cuidar muito com a pressão dos teus dedos, certo? A pressão que tu conduz o cabelo, que tu prende ele no meio dos teus dedos, tem que ser uma pressão suave. Quando tu apertas demais o cabelo, pela irregularidade que temos na nossa mão, cada um com a sua característica, pode-se ter também irregularidades no corte, que quando secado, percebe-se pequenas marcações. Cada um tem a sua característica e precisa conhecer. Eu sei as minhas características, veja. Olha esse vazio que eu tenho aqui. Ele me limita, olha lá. Tá vendo? É a característica da minha mão. A mão da minha mãe. Exatamente a mesma mão. O meu pai tem uma mão deste tamanho. Né? Eu falei, pai, eu com a mão assim, cortando o cabelo. Nossa. A característica da minha mão é igual à da minha mãe, que tem esse vazio aqui. Então eu sei que a pressão que eu trabalho nos meus dedos é uma área menor. Eu preciso compreender a minha mão e o resultado que ela me dá e como eu manipulo os meus dedos. Isso é particular meu e teu aí que está me assistindo. Isso é uma característica, certo? Às vezes vai ser benéfica, às vezes vai te dar mais desafios, mas não desculpas. Porque eu consigo fazer cortes bem precisos, mesmo com esse vazio aqui assim, certo? Por quê? Porque eu trabalho muito bem com o pente, muito bem posicionado. E quando eu não faço isso, as coisas não acontecem perfeitamente. Então falamos do pente, o pente como uma ferramenta valiosa. Outra questão importantíssima, as divisões, tá? As divisões. E não falo de divisões diagonais para frente, para trás, horizontais. O que eu falo são de divisões limpas, organizadas, mas principalmente eu chamo a atenção de vocês para as divisões em cabelos curtos, tá? Porque quando que o cabelo começa a parecer mais marcado? Claro que nós temos eu vou falar do cabelo longo alisado também, fiquem tranquilas, tá? Quanto a isso eu vou falar, mas percebam que quando o cabelo é curto, quanto mais curto, mais aparecem marcas, o degrau. Cabelos finos, então, eles gritam isso. Existe uma métrica que eu sempre falo nos meus cursos, que cabelos longos sussurram erros e cabelos curtos berram o erro. Não sei se isso acontece contigo também, mas é comum em uma sala de treinamento e creio que na vida de vários profissionais. O cabelo longo, ele tem um comportamento. O cabelo mais curto, que desafio esse tal de cabelo mais curto. Pois bem, eu vou mostrar para vocês um exercício aqui no quadro, tá? Onde eu vou falar da graduação, certo? E depois mostrar aqui na boneca. E também uma questão valiosa sobre a espessura da mecha. Muitas vezes, se vamos cortar cabelos curtos, nós não trabalhamos com tanto apreço, tanto cuidado em relação à espessura da mecha. Prestem atenção no que acontece. Eu vou erguer um pouquinho aqui a câmera para que eu vá lá para o quadro junto com vocês. Tá? Pois bem, deixa eu me organizar aqui. Aí, preparei aqui para vocês. Tá? Legal. Acho que vai dar para ver certinho. A primeira questão. O que vocês enxergam aqui é uma figura clássica de graduação.
ação, certo? Naquela máxima, onde o fio de cima é maior que o fio de baixo, mas em repouso ele não o encobre, gerando expansão, certo? Vamos esquecer a parte de cima e só observar aqui embaixo, certo? Quando construindo uma graduação, as nossas divisões são muito largas, muitas vezes, se eu pego este fio daqui, ó, e o conduzo até um ponto, veja, mais para cima, olha onde eu cortaria. Esse fio aqui, com a referência aqui de baixo, olha lá, agora ficou igualzinho. Ele começa a destoar do restante. E daqui para cima eu começo a me perder, em um chanel principalmente. Tá? Então, quando eu tenho uma característica de um corte que tem uma mobilidade de seção, eu preciso sempre seguir as regras, certo? Numa mecha móvel, eu acorto, abandono um pedaço, pego um pedaço da próxima, uso a referência anterior, mas sempre abandonando um pedaço dela para dar sequência ao corte. E o que sempre um bom cortador faz, a cada 1, 2, 3 movimentos, no máximo um quarto movimento, ele confere. Se eu confiro isso no cross-check, eu já percebo que o meu problema estaria talvez seguindo, ó, mudando completamente, caso eu siga a minha proposta do corte. Paulo, mas não está torto. Bom, mas não está no projeto. Por isso, eu preciso ter constância. Falamos de projeto e falamos de degrau. O degrau vem muitas vezes da forma como os meus alunos na sala manipulam o pente. E principalmente isso vem do controle e do giro do pente. Usar sempre a dentição fina, distribuir com calma por cima dos fios, girar o pente e vir por baixo do fio também. Por cima e por baixo. Bem posicionado, como se fosse posicionar um pano para passá-lo, para que ele não tenha estas marcações aqui embaixo. Olha lá, foi mal posicionado. Que ele seja bem passado o ferro desta forma. Posiciona e depois a tesoura vai fazer o quê? Vai lá e vai cortar. Certo? Passos pequenos. E esses passos pequenos, agora eu quero usar esse outro exemplo aqui. Olha o que acontece. Eu vou aproximar até um pouco mais, para que fique bem nítido para vocês o que eu quero mostrar. Pois bem, aqui o meu canetão. Olha que bacana isso. Olha que bacana. Tá? Vamos imaginar, eu e vocês, que nós estamos cortando um cabelo curto. O cabelo curto exige muitos movimentos. Muitas vezes, num cabelo longo, em 1, 2, 3 sessões, conduzimos todo o cabelo a um ponto, conseguimos construir um corte com naturalidade. Ok. Mas quanto mais curto, mais movimentos nós fazemos. Um cabelo que nem o meu, por exemplo, ele precisa de muitos movimentos pequenos até chegar na frente. Se esses movimentos que são pequenos, eu faço divisões muito largas, como eu estou expressando aqui, ó, muito largas, eu posso correr um risco, por exemplo, de começar a criar irregularidades. Vou mostrar algumas questões só para que a gente consiga entender. Se eu desloco o cabelo, vamos supor que queira uma mobilidade de mecha, que eu faça uma camada convexa lá de trás até a frente. Primeira questão, tá? Vou mostrar algumas variações só para que a gente entenda a importância das divisões. E quanto mais curto o cabelo, mais fina e limpa, bem distribuída deve ser a tua divisão, certo? Se eu penteio o cabelo em um ponto, certo? E o corto, veja, está cortado numa mecha fixa agora. Ele naturalmente vai crescer. Note, fica nítido que ele está crescendo para frente. Paulo, isso não é um degrau. Bom, mas se não é o desejo, se tu quer que a mecha ande de maneira igual e que ela não cresça, eu preciso fazer divisões menores. Se eu faço uma divisão larga e conduzo ela para o centro, veja, tendo este cabelo aqui como referência, vamos imaginar que eu corte ele aqui, ó, tá? Muito bem. Olha, presta bem atenção nessa marcação aqui, ó. O cabelo está marcado aqui, tá? Ele foi cortado aqui. Ele foi conduzido um movimento muito alongado, uma divisão muito distante uma da outra, certo? Maravilha. Cortamos aqui ao centro. Criamos uma outra marcação. Eu vou até tirar essa aqui para não atrapalhar. Pronto. Beleza. Quando ele volta, esse cabelo está aqui. Este cabelo está aqui.
Mas vocês notam que este cabelo aqui, ó, ele vai estar mais curto, criando esse tipo de efeito. Notem. E tu imagina um cabelo curto, cortado, e ele vai fazendo isso, 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 isso. Quando tu seca, tu enxerga um monte de irregularidades. Tomem cuidado com isso. Tomem cuidado com isso, certo? Para que não ocasione irregularidades em uma condução de corte. Paulo, quando é que isso vai aparecer? Bom, isso vai aparecer principalmente quando tu secar o cabelo. E não é ali que vocês enxergam o degrau? Não é ali que enxergam as marcas? E esse detalhe é fundamental. Tá? Boa divisão, boa condução do pente. Sempre, 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 sempre. Quando vocês observarem os cortadores que vocês mais admiram, pelo menos os meus que mais eu admiro, porque tem alguns que eu observo e quando penso que eles estão querendo ensinar algo para alguém, esse alguém talvez tenha dificuldade de conseguir compreender. Porque quando estamos construindo informação, nós precisamos passar ela com muita calma, com um sistema de construção de informação para que faça sentido para o aluno. A partir de um determinado momento, o aluno começa a tomar para si as suas decisões, tomar para si aquilo que começa a ser a sua característica como cortador, desde que o resultado seja satisfatório, né, e que ele não precise criar um caminho muito longo de correções, porque as marcas, né, as marcações em um corte, o degrau em um corte, vocês ouviram no começo da nossa live alguns motivos. Falei do cabelo mais curto, né, as divisões, a forma de posicionar o cabelo equivocado. Muitos de vocês me responderam que o cabelo, o mais liso, né? O mais liso, ele marca mais. E eu concordo plenamente com vocês. Se eu falar, imaginar vocês assim, pensem comigo, tá? Pensem em uma mesa. Vocês que estão me ouvindo, me assistindo, conseguem imaginar uma mesa de jantar? Lisa, bem plana, certo? Vamos imaginar que nós vamos colocar algumas bolinhas de gude em cima da mesa, certo? Em cima da mesa. Conseguiram imaginar isso? Algumas bolinhas de gude em cima de uma mesa? Perfeito. Se não for bolinhas de gude, alguns dadinhos que sejam, certo? Mas em cima da mesa. Agora nós vamos colocar sobre esta mesa uma toalha muito fina e delicada. Uma toalha muito fina e delicada. Quando ela repousar sobre essa mesa, o que vocês vão enxergar? Uma mesa plana, com aquela toalha recobrindo, ou vão enxergar as marcações do que tem embaixo? Vocês vão olhar para aquilo, opa, tem alguma coisa ali embaixo. Agora, imagine essas mesmas bolinhas de gude e vocês, ao invés de uma toalha, colocar assim um edredom em cima. Um edredom bem grosso, certo? Colocando agora, em vez de uma toalha, um edredom. Aquele edredom fofo, volumoso, mascara aquelas bolinhas de gude. E é muito difícil tu perceber aonde elas estão. Vamos voltar. Esse mesmo exemplo. Há uma cama usando um lençol e a mesma coberta. Talvez fique mais fácil. Vamos associar o cabelo liso e ao cabelo ondulado, certo? Quando estás arrumando a tua cama, antes de colocar o lençol em cima, imagine-se colocando algumas bolinhas de gude sobre a tua cama, certo? E em cima dessas bolinhas de gude, algumas espalhadas na tua cama, repouse um lençol. Acomode ele no colchão. Dá para ver o que tem embaixo? Dá. Vai ficar umas marcas. Agora imagine essas mesmas bolinhas de gude e tu colocando um edredom, um cobertor muito, né? Aqui no Rio Grande do Sul nós usamos cobertas bem que nos aquecem bem, certo? Ao colocar ela, tu não vai enxergar.
O que eu quero dizer com isso? Por isso que quanto mais liso o cabelo, assim como o lençol, mais tu percebe uma falha. E quanto mais ondulado for o cabelo, crespo, como o edredom, menos tu vai perceber irregularidades, certo? Por isso que muitos cabelos ondulados cacheados, se a mulher só usa ele ondulado, amassado, cacheado, modelado, permite-se que se corte o cabelo a seco, com pouca tração nos dedos. Muito preocupados mais com a figura e com a geometria. Mas se essa mulher faz uma escova lisa e polida, talvez se percebam irregularidades, como o lençol em cima da tua cama, com as bolinhas de gude lá. E o que são essas bolinhas de gude, Paulo? Num cabelo, olha, pode ser um corte feito picotado. Deixa eu só pegar aqui a tesoura correta. Um cabelo liso não aceita tão bem picotes profundos. Paulo, mas então significa que tu corta um cabelo liso reto? Bom, muitas vezes um cabelo liso, eu corto ele rente à minha mão, muito preciso, mas depois eu utilizo a minha técnica de textura favorita, que é o deep cutting. Os cabelos lisos que marcam muito, eles precisam, principalmente no Chanel, no cabelo longo, um cabelo alisado, um cabelo com progressiva. Eu gosto muito de construí-los e quando estou em curso, muitas das minhas alunas já viram eu fazer isso e faço aqui no salão, por isso compartilho. Isso não significa em nenhum momento uma verdade absoluta, o único caminho, mas só posso compartilhar aquilo que vivencio e que soluciono, porque não vejo marcas nos meus cortes, entenderam? Se eu enxergasse marcas nos meus trabalhos, eu não estaria aqui falando um caminho para vocês. Então, quando cortamos querendo suavizar, às vezes algum cabelo com alisamento, picotando, ele pode, lá no seu repouso, criar, quando tu seca, quem já não viu uma coisa assim? Meu Deus! E não significa que não está bem cortado. Não significa isso. Ele pode estar muito bem cortado em estrutura, isso é muito comum. Eu vivencio isso porque a cabeça da cliente, ela é uma cabeça única, crânio único, densidades, roda-moinhos, volumes, aglomerações de fios devido às direções da raiz, certo? E mesmo que tu corte algo extremamente geométrico, preciso e perfeito, ao secar, aparecem algumas imperfeições. E essas imperfeições são causadas por o quê, Paulo? São causadas pelos formatos e ossaturas do crânio, roda-moinhos, distribuições, quedas, enfim, as nucas, as curvaturas, densidades, rareamentos de fios. A vida é assim, a vida não é que nem uma boneca, tá? Onde eu descubro a fórmula mágica e faço todas perfeitas. Eu sempre gosto de alertar. Mas eu, Paulo, gosto muito mais de construir sobre um cabelo liso, que marca muito, cortes bem precisos e geométricos para que eu nunca perca a minha mecha guia e depois eu comece a usar as técnicas de refino proporcionais. Pode ser usado uma tesoura dentada, Paulo? Pode. Qual? Bom, aí vem as variações. Quantas tesouras dentadas tu tens? Uma que puxa o cabelo ou duas ou três com dentições distintas para que tu domine a técnica, boa movimentação? A gente trabalha muito mais nos salões com o despontado do que com o deep cutting, tá? Mas eu, para cabelos que marcam demais, esta técnica onde tu trabalha desta forma é fundamental. Porque quando eu faço isso,
eu crio um despontado e o despontado não retira. Não retira. Pode até, Paulo, mas eu faço e retira. Bom, eu sei porque existe é volátil um pouquinho o movimento super sutil dele marcado. Mas como me comunico? Como a responsabilidade de um educador que conduz treinamentos de corte há muitos anos, né, eu preciso sempre alertar as pessoas as variações do movimento, as características da abertura, se a tesoura entra até a metade, se ela entra só um pouquinho, tirando só a pontinha. Enfim, essas questões. Mas nós precisamos trabalhar muito este movimento. E como que ele vai funcionar? Se só o teu polegar mexer. Se nós trabalharmos assim, com o polegar para dentro da tesoura e abrindo as duas lâminas, a tendência é a gente picotar o cabelo, tá? Ele não fica o mesmo movimento, porque se desse certo, seria tão mais fácil conduzir as minhas aulas dessa forma. E não é assim. Então eu preciso muito, muito que todos vocês desenvolvam a capacidade de movimentar o polegar. E não é desta forma, com o pulso deste jeito. Isso é outra coisa. Tá? Nós estamos falando de sutilezas. Sutilezas. Tá? Dentro de uma paleta de cores existe uma transição. Uma não é igual à outra, mas elas são parecidas, mas não são iguais. Então, não posso dizer que é a mesma coisa. Um 5, um 6, um 4, um 5 e um 6, se você olha, às vezes ele pode ficar meio... Mas não são a mesma coisa. Então, movimentos de mão invertida podem parecer, mas não são a mesma coisa. Essa textura que falo, ela é feita com o cabelo seco, onde eu movimento a tesoura com uma lâmina, passando pelos fios. Desta forma, até tu ganhar velocidade. Claro que esta é uma tesoura de cortar papéis, certo? As minhas tesouras que eu trabalho para realizar estas técnicas, elas estão bem guardadas. Então, uma tesoura de cortar papéis tem a sua característica já. Ela passa, porque ela corta a linha, ela corta IVA, ela corta muitos anos cabelo de boneca. Mas mesmo assim é valioso, tá? Primeira questão, recapitulando com vocês. Retirar marcas, e agora eu vou voltar para o outro quadro antes de terminar um pouco desse movimento aqui para mostrar para vocês, tá? Antes do final eu vou terminar esse corte e dar mais dicas. Quando a gente fala em remover marcas, a gente não está falando, e eu não quero que vocês entendam o seguinte, que eu esteja falando com vocês de mudar a técnica, tá? Quando eu falo de degrau, de marcas, a gente está falando assim, de um cabelo dentro de uma técnica. E qual é essa técnica? Não sei. Pode ser camada, pode ser graduação. Pode ser uma camada convexa, enfim. E eu não quero mudar a técnica. Eu tenho que entender que uma marca é, às vezes, uma linha de peso, um comportamento do fio naquela porção da cabeça que precisa ser refinado dentro da sua mesma estrutura. Ou seja, quando eu faço uma graduação, eu texturizo e mantenho a graduação. Quando eu vejo que existe um empilhamento, mas eu não gosto do empilhamento e quero modificar a figura, isso não é tirar uma marca, isso é mudar a técnica. Se eu tenho essa figura de comportamento, vamos ser mais claro aqui, sem confundir as informações. Se eu tenho um cabelo cortado graduado, certo? E eu vejo que na escova ele tem pequenas irregularidades, o que eu preciso fazer primeiro é buscar uma construção geométrica mais limpa e precisa. E depois utilizar as técnicas de texturização a que tu domina. Que tu domina. Só que eu quero que tu domine mais de uma, muito mais de uma, pelo menos 8 no meu curso, certo? E que tu entenda em que momento tu vais aplicar. Sempre trabalhando, respeitando o formato. Então eu posso ter um cabelo cortado graduado, um pouco denso, engessadinho, e eu texturizá-lo, respeitando a figura da graduação, né, a técnica, e ele só fazer isso aqui.
Entenderam? Eu não modifico ele para outra coisa, que também é possível, mas aí eu não estou falando de remoção de marca, estou falando de mudança de figura. Saio da graduação, venho para uma camada. Eu mudei. Quando eu falo de marcas, não é mudar a técnica, é suavizar e texturizar o cabelo com sabedoria e não rasgando o cabelo à moda louca. Tá? Sempre que vocês texturizarem um cabelo, escolham sessão por sessão. Resolvam uma por vez. E depois observem o movimento. Também não peguem sessões largas para texturizar, para remover marcas, porque muitas vezes a marca está vindo de uma porção. Vamos imaginar eu e vocês um cabelo longo, cortado do curto ao longo, com uma lateral de corte deslizante, um cabelo em camadas. Conseguem enxergar isso? Sim. Às vezes aqui, vamos imaginar que é uma franja e o cabelo cortado aqui assim, certo? Neste ponto, às vezes, fica uma marquinha. Eu sei que tu sabe que fica uma marca, às vezes quando tu escova, fica um peso. Eu preciso, e o que a maioria das pessoas fazem? Elas pegam o peso aqui, a marca, e começam a rasgar o cabelo aqui assim. Às vezes, eu preciso tomar decisões diferentes. Tá? Eu vou explicar para vocês aqui no quadro um pouquinho. Quando eu tenho projeções, para eu solucionar marcações que estão gritando aqui, primeiro eu vou pegar o problema na minha mão. Eu peguei ele. E eu preciso removê-lo e observar o resto que está aqui. Muitas vezes essa parte de baixo está perfeita. Se eu fico batendo tesoura aqui, eu posso criar um problema onde não existe. Então, minimamente, fazer divisões finas, organizadas e escutar cada porção, até às vezes você chegar no problema, perceber o que é ali, dali tu pega, dali tu texturiza em canais, por exemplo, ou tu texturiza lá na estrutura. Pois deep cutting, como mostrei no papel, é feito apenas na estrutura do corte e com o cabelo seco, sempre respeitando. Tá? Aqui, quero mostrar para vocês algo que a gente não pode confundir com uma marca, tá? Porque se vocês analisarem aqui, eu tenho os pontos centrais saindo do mesmo ponto, tem o mesmo tamanho e comprimento. Mas notem a diferença da relação deste fio com este e deste fio com este. É nítido que aqui o fio de cima está mais curto do que o fio de baixo. É nítido que aqui o fio de cima está levemente maior do que o fio de baixo. Mesmo partindo do mesmo ponto, isto lá no seu repouso vai gerar um comportamento muito distinto lado a lado. E eu só quero alertar que este peso aqui que vocês estão vendo, que teria, ao invés da camada clássica, nós teríamos uma expansão e depois a camada clássica. Isto não é uma marca. Isto é um erro de construção técnico. Entenderam? Quando falo de marcas, degrau, eu falo de comportamentos ou de tesouradas mal dadas, de um posicionamento do cabelo mal feito através do pentear equivocado, mas que a construção do corte se mantenha dentro de uma lógica e que depois tu possa, através da texturização consciente e não espiritual, rasgando o cabelo, batendo tesoura para tudo que é lado, que não sabe nem como começou e como chegou naquele resultado. Eu quero que isso a gente tenha a compreensão que nós já erramos na estrutura e que muitos cabeleireiros começam a querer corrigir o que chamam aqui de degrau, mas é um erro de construção, certo? Falta de controle. Isso a gente trabalha muito nos nossos cursos online e presencial. Consciência da construção. O que tu estás fazendo de um lado para fazer do outro? Como tu movimenta o teu pente para construir o corte de um lado e construir o corte do outro lado? Como tu segura a tesoura para cortar de um lado e cortar do outro? Para que tu não responda ao inconsciente
do conforto físico, e sim o consciente da construção, independente do lado que tu estás. Então não vamos confundir uma figura de corte mal construída, ele queria uma camada e construiu sem querer uma graduação, vai criar uma marca, tá? Beleza. Posso rasgar aqui, ok? Mas eu tenho que ter a consciência que o detalhe está lá em cima, que se eu quero camada, olha só, eu preciso seguir a lógica da camada, onde o fio de cima, camada côncava, né, camada que cresce, é menor do que o fio de baixo. Agora, sem grandes bateções de tesoura, já foi corrigido. Pronto, ó. Toda essa porção aqui já foi modificada com uma tesourada estrutural. Bom, aí vocês viram que eu falei, nós estamos mexendo com estrutura. Isto eu poderia chamar de marca, mas era uma questão estrutural. Eu modifiquei a técnica e modifiquei a figura do corte e a técnica aplicada, o comportamento do cabelo em relação ao crânio. Isso eu não chamo de marca, isso eu chamo de técnica. Como falei, a marca, o degrau, é quando nós temos o cabelo cortado perfeitamente. Agora vamos cortá-lo perfeitamente. Dos dois lados, da mesma forma, tá? Igual. E lá no seu repouso, por algum motivo, eu percebo que quando o cabelo repousa, e se ele for muito liso, em algum momento eu posso enxergar, por alguma característica, uma marca, um degrau, uma imperfeição, algo que quando eu prancho ou escovo, eu falo, opa, isso não está correto. Ali, meus amigos, a maneira mais adequada de solucionar é voltar o corte depois de seco, lá na sua estrutura, desta forma. Podendo ele ter sido cortado, picotado ou rente ao dedo. E lá, na sua posição de corte, suavizar ele da forma mais mágica, incrível, fabulosa, encontrando a linha do corte. Penteando o cabelo. Vamos pegar o pente. Encontrando o corte. Repousando a mão. Mostrando ela para mim a mão de corte. Fazendo a tesoura movimentar-se apenas com uma lâmina. E cada vez mais pegando essa prática. Uma vez. Mais uma vez. Até que eu esteja satisfeito. Isso parece extremamente fácil, mas não é. Exige treino, orientação, consciência corporal, controle dos materiais e controle do próprio corpo, da coordenação das tuas mãos, certo? Sempre que vamos encontrar uma marca, podemos ter certeza que a maior parte delas acontece por erros na construção e na tensão dos fios, que criam pequenos degraus lá em cima. Quando eu crio uma tensão irregular, é como se eu tivesse cortado o cabelo mais ou menos assim. Ao invés de cortar ele retinho, parece que ele cortou reto, mas uma parte está aqui, a outra está aqui e a outra está um pouquinho mais para cima. Assim. Parece reto. Mas isso é muitas vezes pela tração dos dedos, pela frouxidão do pente e pela condução do cabelo. Quando tu seca, essa pequena irregularidade cria uma marcação. Note que não há um grande equívoco. Eu não quero que tu te julgue por essa questão também. Fale, nossa, eu corto muito mal, eu puxei e tem um degrau. Não, não faça isso. Faça amizades. Olá, tudo bem? Eu sou a parte de cima. Olha, deixei um pouco maior. Vamos suavizar com a técnica que nós aprendemos. Suavizando cada vez mais, cada vez mais. Pronto. Isso encaixa. Mecha por mecha. E uma mecha feita é abandonada. A outra é feita, é abandonada. Sempre assim. Sempre assim. Tá?
Vamos lá, vamos terminar esse movimento e dar mais dicas para evitar problemas com marcações. Tá? Nós cortamos parte desse cabelo na live anterior, da segunda-feira, desvendando os segredos da graduação. Se tu não assistiu, ela já está nas nossas redes sociais, aqui no Instagram e também no canal do YouTube. Tá? Primeira questão. Aquilo que falo, manipulação do pente corretamente, uma boa distribuição vai sempre gerar cortes precisos. Tá? Quando formos andar com um corte geométrico, a mecha também não pode ser muito larga, mas também não precisa ser fina como uma gilete. Assim. Tá? Nós também temos que ter bom senso. Não vamos fazer mechas, divisões muito profundas, mas também não vamos fazer um micro véu, onde tu tem que dar centenas de micropassos. Isso num time normal de salão tem que ter uma pegada de corte de salão. Mas também não dá para pular passos, porque tu vai perder tempo depois. Eu vou ganhar tempo, Paulo, vou dar uma pegadona aqui. Tu vais perder tempo depois para corrigir as questões. E principalmente, a correção é tão intensa e necessária que tu precisa bater tanta tesoura que quando incrível ficou, nem tu sabes por que ficou. E quando a cliente volta, nós não sabemos o caminho, nós temos que entender o caminho. Sempre organizar. Usar os dentes finos em cortes geométricos, certo? Aprendendo a manipular o pente em várias direções. Se tu não enxerga a tua mecha guia, limpe e organize ela sempre. Conduza com muita calma. E corte rente ao dedo. Rente ao dedo. No movimento fluido de vai e vem, rente ao dedo. Tá? Não corte muito distante do dedo, porque isso vai gerar instabilidade. Rente ao dedo. Tá? Sempre distribuindo, girando, penteando, posicionando, encontrando a sombra. E sempre, sempre para evitar degrau. A conferência precisa ser feita. Se ela está correta, olha lá na minha roupa preta. Isso. Vou fazer um fundo escuro. Olha lá. Está correto? Segue. Tem um tijolinho? O que é tijolinho, Paulo? Eu sempre falo que a gente tem que aprender com várias profissões. Eu aprendo com a minha mãe, que tem 80 anos, é costureira. Entendo como ela faz. Eu aprendo com um pedreiro, um construtor, que tem algo muito sábio que faz. Pelo menos os melhores que eu conheço. Os melhores construtores, pedreiros que eu conheço, têm um hábito que todo cabeleireiro precisa ter. Ele confere. Ou seja, a cada X carreiras de tijolos que ele coloca, ele usa, não sei se todos conhecem, o nível e o prumo. O nível para compreender a horizontalidade. E o prumo para ver se a parede está subindo reta ou inclinada para um lado e para o outro. O pai da minha esposa é pedreiro. E dentro da sua simplicidade, ele faz isso. E é por isso que ele é bom. Porque um pedreiro bom confere. Aquele que vai só na experiência do olho, não, aqui está reto. Vamos fazendo, vamos subindo. Claro que está reto, mas tem degraus, tem marcas. Que quando tu vai colocar um móvel na tua casa, e tu sabe disso, aparecem imperfeições. Tu sobe um móvel reto, que é cortado numa máquina, lá em cima da parede tem uma... Como que sobra isso? Alguém falhou. Está quase perfeito. Então trabalho com vocês para que vocês alcancem sempre a excelência. Primeiro, na construção do corte, da estrutura, da forma de entender, interpretar e ser capaz de realizar o desejo de uma cliente através de uma imagem. E depois personalizá-la
certo? Através da textura, percebendo o que é único em cada cliente e em cada cabelo. Porque cada cabelo, mesmo eu cortando o cabelo de irmãs, cada uma tem uma característica. Formato craniano, tamanho do crânio, densidade, rodamuinhos e tudo mais. Tá? Então, quando eu tenho a capacidade de conferir, pentear bem, eu vou construindo algo que já começa a ficar bom, tá? Na sua estrutura. Mas quando a gente faz uma estrutura de um corte, agora falando de um Chanel novamente, né? Quando a gente faz uma estrutura de corte perfeitamente construída, num tempo bacana, com uma lógica, em nenhum momento vocês vão me ver falar que ela ficará perfeita. Paulo, como assim perfeita? Nossa, Paulo, tu cortou o cabelo tão certinho, tu fez o cross-check e o cabelo está fluindo, ó. Olha lá, certo? O cabelo está fluindo, nós estamos construindo uma graduação e está ficando uma graduação belíssima. Nossa, cortada a laser, olha lá. Tchap! Mas não significa que isso no cabelo seco com secador fique perfeito. Por quê? Porque as pessoas têm características distintas. Então, minimamente, o que eu preciso compreender é que tenho que ter uma construção lógica, que o degrau tem que estar dentro de uma margem de construção sutil, uma pequena imperfeição, alguma questão, isso faz parte da construção de um cortador, às vezes uma falha na tensão, mas nunca perder o controle da estrutura. Se eu quero este movimento, que eu tenha este, e não este. Nunca se perca. Depois entenda que aquelas marcas têm uma lógica. Quem é minha aluna está aqui comigo? Manda um salve para mim, um joinha aqui nos comentários. Quem é minha aluna do curso online e está comigo assistindo? Manda um alô para mim. Se tem alguém da turma, manda um alôzinho lá, manda um coração, mas manda um comentário aí. Eu, Paulo. Quando mostro para vocês os cortes nos meus cursos, conto a realidade da forma nua e crua. Não invento questões. A Luizinha está aqui comigo, certo? Eu, mais uma pessoa, a Érica, maravilhosa. Eu quero que vocês comentem aí o que acontece. A forma como eu passo a estrutura. E depois como compartilho a textura, e ali está um dos maiores segredos de algo exclusivo e único para o teu cliente. Construir bem é apresentado de uma forma incrível. Entender como fazer cada estrutura de corte, cada figura geométrica em exercícios e depois aplicado em cortes. E os cortes começam a acontecer e as coisas às vezes não ficam perfeitas. Mas é isso que eu quero te mostrar. É isso que eu quero te mostrar. Não é que eu vou vender o mundo perfeito, mas ele fica perfeito. Depois eu te mostro o caminho. Mas eu quero te manter calma durante a jornada. Um corte de cabelo precisa de calma de um cortador. O conhecimento da fase do corte que tu estás, se tu estás construindo, mantenha princípios de construção. Se tu estás decorando ele na fase úmida, mantenha texturização de fase úmida sob controle. Se tu vais secar e vai finalizar, mantenha a calma e tome as decisões da forma correta. Quem é minha aluna pode confirmar aí, se assim é a forma como nós apresentamos os exercícios, as técnicas, os cortes completos nas bonecas e os cortes nas modelos de verdade. Porque é assim que nós, na minha visão como educador, pensem comigo, tá? Vocês que estão me assistindo. Eu não sou um cabeleireiro que resolveu na pandemia dar treinamento. Eu sou um educador e também um cabeleireiro. Sou um educador há 18 anos. 18 anos que sou técnico da Kione. Há 12 anos sou um educador de corte. E nesse tempo todo, 18 anos de sala de aula, o meu foco sempre é o aluno. Então, quando eu passo, quando eu monto o meu material, quando eu converso com vocês, quando eu dou suporte para vocês, nos meus canais exclusivos da turma, o meu intuito é que tu cresça e que tu entenda na tua realidade.
Não importa qual seja, não importa a cidade que tu mora, não importa se tu trabalha sozinha, não importa se tu já tem experiência ou está começando, eu preciso cuidar com o respeito que sempre tenho e tive durante a minha carreira, das minhas alunas, dos meus alunos. Esse é o princípio. Então, hoje eu transmito, graças a Deus pela tecnologia também, né, porque temos mais 5 cursos agora em 2022 presenciais. Na semana que vem, na outra semana, estarei em Goiânia com o módulo 2, depois em Cascavel, Paraná, com o módulo 1, depois em outubro, São Paulo, capital, estaremos lá na Avenida Paulista, certo? Com o módulo 1, e encerramos 2022 com 2 cursos em Florianópolis, módulo 1 e 2. E se preparem, porque nós teremos mais uma única turma do curso online até o final do ano, certo? Provavelmente. Se preparem para... Será que eu falo? Sim. Outubro. Se preparem, tá? Se preparem para começar uma jornada comigo. Quem não me conhece vai me conhecer. Hoje, quem chega até o meu trabalho sabe o que entrego e a forma de ser com as minhas alunas diariamente. E é essa forma que eu creio, é essa forma que eu vou trabalhar, é essa forma que eu vou construir para muitas pessoas que não conheciam o meu trabalho. Muitas conhecem, mas talvez pelo tamanho do nosso país, muitas não conheciam. 18 anos de história estão agora disponíveis também, como hoje à noite. A tecnologia nos aproxima. Esse é um conteúdo riquíssimo que podemos conversar sobre cabelo, sobre decisões, sobre corte, sobre textura, sobre dicas, mas também um curso mais profundo, intenso, explicado de A a Z. Ah, minha filha, o que eu estou vendo de resultado e de vidas transformadas me deixa extremamente feliz. Olha só que bacana. Um cabelo de boneca cortado na técnica de graduação já começa a ficar bom. Mas sempre falo, a marca, o degrau tem que ser removido com consciência. Consciência. Aí, não discordo. Aliás, respeito, mas discordo. Seria a frase mais correta. Aí começa. Corte graduado. Veja. Corte graduado. E eu vejo muita gente batendo a tesoura em camada. Olha lá. O corte é graduado. Veja. Olha lá. E aí vem aqui e bate em camada. Paulo, isso é um erro? Não, não é um erro. Mas eu tenho que estar consciente que estou dando comandos distintos. Aí tu percebe que o cabelo achata, porque camada é isso, ela remove peso, ela recolhe o formato. E eu falo, nossa, mas esse lado que achatou, né? Achatou. Então eu sempre tenho que ter consciência do que estou fazendo, seja qual ferramenta que for, certo? Seja qual ferramenta que for. Quer usar tesoura dentada? Quer usar tesoura dentada também? Pode usar. Quer trabalhar desta forma? Eu ensino tudo isso, compartilho e respeito tudo isso, mas defendo que primeiramente a figura seja trabalhada em porções pequenas, em qualquer técnica, seja para cima, para baixo, cabelo curto, sempre respeitando primeiro a estrutura inicial, a borda do corte, o terço final. Lembrem? Raiz, meio, pontas. Pontas são o terço final. Respeitando a figura, usando a técnica que tu domina. Se tu domina a tesoura dentada, ok. Se tu gosta de despontado, ok. Eu compartilho com vocês pelo menos 8 técnicas de texturização no meu curso para que tu tome a decisão e perceba o que aquele cabelo pede, sempre dessa forma. Então, cabelos, por exemplo, hoje em dia, com progressiva, vocês sofrem para cortar cabelo com progressiva?
Concordo. Uma tesourada num cabelo em progressiva, numa camada mal posicionada, gera um degrau horroroso. Mas se tu souber todo o caminho, de forma tranquila, de forma serena, consciente, para entregar para ela um cabelo que fique suave, leve e sem marcas, minha amiga, é possível? É possível porque faço, é possível porque mostro nos meus cursos e é possível porque oriento isso também no curso online. Nós podemos nos ajudar muito, mas nunca é só um pedaço. Nunca é só um pedaço. Por isso que eu fico feliz e sempre dou liberdade para as minhas alunas do curso online. Vocês têm o interesse sempre é de vocês. Me chamem porque estou disponível 1 ano, todos os dias, para poder ajudá-las a uma dúvida, uma foto, um cabelo, mandando áudio, refazendo exercício da tua dúvida. Esse não é só o curso, né? É o suporte, isso vale muito mais do que o próprio curso em si. Não que valha mais, mas é uma força tu ter e dar suporte a alguém naquilo que tu acredita. Eu não largo vocês ao vento nunca. Sou bem comprometido com a satisfação de tempo, dinheiro e expectativa investidos em um trabalho onde o meu nome está envolvido. Então nós podemos sim nos ajudar muito, conhecer as ferramentas de corte, conhecer qual tesoura é melhor para cortar um cabelo com progressiva, em como nós cortamos. Ai, Paulo, não pode fazer camada que fica todo degrau. Fica se quer ou fica porque não sei como solucionar. Tem muitos caminhos para poder te ajudar. E ajudar baseado na tua característica. Em que estágio tu estás? Eu já ajudei pessoas com 30 anos de profissão e pessoas que estão começando na profissão. O meu respeito como educador é igual a todo mundo. Cada um vai me pedir uma dúvida. Eu vou responder independente do estágio que tu se encontra. Então não tenha receio, se preparem para o mês de outubro, a última turma do curso online, para receber mais informações. Lá no link da bio tem um grupo, estarei na próxima turma, entra lá para já receber informações o quanto antes, privilegiadas e antecipadas naquela turma. Bom, hoje escolhi um tema, cabelos e suas marcações, o degrau. Ficaria 1 semana com vocês mostrando o quê? Problema, solução, e posso fazer isso contigo, não só por 1 semana, mas por 1 ano, tu me mostrando as tuas dificuldades e eu te ajudando. Isso em outubro teremos a oportunidade de dar mais um passo, quem ainda não está. E quem é já da minha turma, da quarta, as 4 turmas que já tenho no curso online, sempre tem a disponibilidade. Manda um áudio, manda uma foto, vamos conversar sobre cabelo. Isso é um privilégio nosso que amamos cortes de cabelo, poder conversar e evoluir. Lembre-se que o corte de cabelo está envolvido em todos os processos, todos os serviços de um salão de beleza que envolvam o cabelo. O que seria de uma boa cor sem um bom corte, uma boa mecha sem um bom corte, um cabelo que pode ser tratado com produtos incríveis. Chega uma hora que precisa da tesoura. Uma cliente fiel a corte, mantém um salão financeiramente estabilizado. E eu vejo muitas pessoas conseguindo avançar, se sentir cada vez mais seguras para realizar todos os cortes possíveis, porque nós não vamos atender. O teu cabelo é curto. Não, o teu cabelo não corta. Tem a Chanel não corta. Tu corta o quê? Corta cabelo, né? Então a gente não vai falar assim, o teu não sei fazer. Eu só sei fazer esse aqui eu sei, esse eu sei. Não, é uma coisa que nós podemos avançar muito juntos, desenvolvendo cada vez mais essa arte. E o teu corte vai valorizar, certo? Porque eu garanto, porque é o que está acontecendo com mais de centena de pessoas e milhares que já passaram pelos meus cursos presenciais, tá? Os teus cortes começam a ser diferenciados. A tua entrega é única e exclusiva. O resultado final virá das tuas mãos para a tua cliente. Eu vou te dar as ferramentas e te orientar. E tu vai voar. E quero fazer parte da tua vida, para que tu aprenda com mais e mais instrutores, mais e mais mestres, que temos profissionais cabeleireiros e educadores incríveis e que juntos a gente possa te ajudar
a ser autossuficiente na tomada de decisão, no resultado final, e que a tua cliente, o dia que não cortar contigo, perceba e volte assim, não adianta, não adianta, não adianta, não adianta. Só tu que deixa o meu cabelo assim, não adianta. Então não adianta nem se aventurar, porque o teu cabelo fica leve, o teu cabelo dura bastante, eu me ajeito sozinha, e é por isso que vale a pena pagar o que eu preciso pagar aqui no teu salão. Ela vai pagar. Certo, pessoal? Fiquem com Deus. Uma ótima noite. Muito obrigado por mais uma semana. Na segunda-feira, live, 8h30 da noite. Estarei aqui com vocês. Fiquem com Deus. E espero, na próxima segunda-feira, às 20h30. Todos vocês. Muito obrigado.